Simbora, meus amores! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula de física para começar. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Clebinho, sou professor de física. Estou preparando você para a prova do Enem. A aula de física dessa playlist é sobre termologia. E dentro do assunto de termologia, a gente estuda escalas termométricas, dilatação térmica, calorimetria, propagação de calor e por aí vai. Nessa aula, a gente já está na aula de termodinâmica, as leis da termodinâmica. Então a gente vai começar agora uma aula que é sobre trabalho feito por um gás. Isso é um ponto muito relevante. Lembra das aulas de história, onde os professores de vocês alertaram vocês sobre revoluções industriais, por exemplo? Para que essa revolução acontecesse, um dos pontos, né? Claro, não foram só esses, mas um dos pontos importantes foi o desenvolvimento tecnológico, né? A presença das máquinas térmicas na industrialização. Então, entender isso é um ponto extremamente relevante, tanto para você mandar bem numa prova de natureza, como para você entender melhor aquelas discussões lá de filosofia, sociologia, história, geografia, quando se fala desse momento da história. Dos anos de 1800 para cá, a tecnologia avançou muito com a presença da termodinâmica. E olha, eu estou falando tanto assim, né? E se você não é inscrito no canal, o que é que você faz? Se inscreve. Corre, clica, é muito fácil, é prático, é de graça. Se inscreva, deixe seu joinha, deixe um comentário, pega essa setinha tortinha que tem aí, clica nela e compartilha aí nos grupos da sua escola, no grupo do seu cursinho e divulgue esse trabalho para ajudar mais pessoas, tá bom? Tá pronto? Separou seu material didático para a nossa aula, papel e caneta, é isso que você precisa, nada mais. Simbora que a nossa aula começa depois da vinheta. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amores. Mais uma aula de física para começar agora. E nessa aula o estudo é a introdução especificamente sobre as leis da termodinâmica, porque a gente vai precisar começar conhecendo o trabalho realizado por um gás ideal. Trabalho e energia interna é o grande tópico dessa aula. Então prepare aí a sua caneta, o seu papel e vamos começar essa nossa aventura pela física. Simbora? Vamos lá! Olha só, meus amores, logo de cara, sem arrudeio, dona, joga na tela. Aqui a gente tem aqui já de cara um mecanismo para a gente usar como exemplo, tá bom? Então eu tenho aqui o trabalho em sistemas gasosos. Eu vou simbolizar nessa aula trabalho usando a letra W. Mas poderia ser aquela letra tal que se usa lá na mecânica, trabalho mecânico. É muito comum que os professores usem um tal, inclusive eu uso muito. Mas por que eu vou usar dessa vez com um W? Porque ficou muito comum entre os materiais didáticos discutir esse assunto trazendo o trabalho com um W, então vamos seguir para que caso você na sua escola esteja usando um outro material didático, não fique perdido com o que a gente está discutindo aqui, tá bom? Lembrando que esse W é só para abreviar trabalho. Quando você viu um W escrito, ele quer dizer trabalho. Só se ele vier depois de um número, por exemplo, 10W é 10 watts, aí ele já quer dizer potência. Parece meio confuso, mas vai ficar natural para você, tá bom? Dentro dessa aula, viu um W é trabalho. E aí eu queria que você começasse já imaginando esse dispositivo. O que é que eu trouxe aqui para você? Eu trouxe um cilindro, como se fosse uma espécie de uma seringa, mas sem aquela partinha da agulha aqui do lado. Ele contém inicialmente uma quantidade de gás, um volume, esse gás ocupa um volume, e esse cilindro está tão bem fechado que não vai escapar nenhum mol sequer, nenhuma única moléculazinha de dentro dele. É claro que, como é tudo teórico, eu posso imaginar o que eu quiser, então eu vou querer o que é mais prático, o que é mais fácil, tá bom? Vamos aquecer esse gás. Na hora que a gente coloca fogo na segunda parte aqui da figura, e a gente aquece, esse gás recebe calor, ele aumenta a sua temperatura e ele se expande. Lembra que um gás submetido a um aumento de temperatura, ele aumenta o seu volume? Pronto. E ao aumentar o seu volume, o que acontece? Essa partezinha que se move, deixa eu apontá-la aqui para você, ó, essa partezinha aqui que se move, ela é chamada de pistão ou de êmbolo, é a mesma coisa. Eu costumo chamar de pistão. Quando esse pistão ele é empurrado aí para a direita, ele acaba deslocando esse objeto que está aqui, ó. Então, uma força foi capaz de deslocar um objeto. Esse deslocamento, que é daqui, ó, até aqui, ó, é a mesma coisa que essa distância D, tá bom? Então, ó, deslocou o pistão daqui para cá. O gás empurrou o pistão e o pistão deslocou-se desse ponto até esse aqui.
Então a gente diz que o gás realizou um trabalho. Isso parece uma coisa tão besta, tão idiota, não é? Mas isso tem um papel histórico muito grande, muito grande. Olha só, antes da descoberta disso, toda vez que um objeto precisaria ser deslocado de um lugar para outro, precisaria ou que alguém fizesse esse trabalho mecanicamente, ou um animal fosse atrelado a isso aqui, ou se fosse um barco, a força do vento, sabe? Tinha que ter um mecanismo para fazer isso acontecer, e a gente consegue, né? A gente, que eu digo, seres humanos, descobrir que dá para fazer isso usando um gás. Você confina o gás ali dentro e você aquece esse gás. Cara, isso aí foi tão importante que isso aqui deu o surgimento, por exemplo, das locomotivas a vapor e dos navios a vapores. Pela primeira vez era possível um navio fazer uma viagem de vários dias sem a necessidade de pessoas remando, quando não tivesse vento, é claro, ou de velas. Então trouxe mais praticidade. As pessoas poderiam agora se movimentar de uma cidade para outra sem a necessidade de cavalos. Elas poderiam ir num trem, numa locomotiva a vapor. E todo esse avanço tecnológico vai surgir no momento que alguém se dá conta desse detalhe, que o gás pode realizar um trabalho. O interessante é que esse trabalho ele é quantizado, ou seja, você pode medir o valor dele. Ele é calculável, essa é a palavra mais adequada. Ele é calculável, você pode medir o valor desse trabalho. E aí a gente pode medir de duas formas. Um é se a pressão for constante e o outro é se a pressão for variável. E obviamente vamos começar com a constante, que é mais simples. O que a gente sabe sobre cálculo de trabalho de uma força que é constante? Vamos subir aqui um pouquinho. E aí você vai lembrar comigo o cálculo de trabalho. O cálculo para o trabalho é o seguinte. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo que se forma entre a força e o deslocamento. Se fosse uma questão lá da mecânica, a gente representaria assim. Eu tenho um objeto. Vou fazer uma força nesse sentido aqui de cima e vou deslocá-lo para esse lado. Então ele tem um ângulo de inclinação θ. Pronto, joga os dados nessa equação e você descobre quanto trabalho foi realizado. Mas quando a gente olha para a nossa situação, o gás está empurrando o pistão nesse sentido aqui, ó. E o objeto está se deslocando nesse sentido aqui, ó. Não existe ângulo de inclinação entre eles. O ângulo é 0 e o cosseno de 0 é igual a 1. Então eu posso chegar aqui nessa minha expressão. Deixa eu apagar essa figura aqui, que nós não vamos precisar mais dela. Pronto, apagou, pronto. E a gente vai pensar o seguinte, ó, esse cosseno pode ser desconsiderado, ele é igual a 1. Então, ó, deixa eu botar aqui para você acompanhar meu pensamento. Isso aqui vai cortar porque ele vai ficar igual ao número 1. Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar assim, ó, nossa continha. O trabalho é o valor da força vezes o valor do deslocamento. Já simplificou. E aí você diz assim, que força é essa? É a força feita pelo gás. Mas o gás ele exerce uma pressão. Qual é a relação entre força e pressão? É que pressão é a razão entre uma força e a área que essa força atua. Aí se você pegar isso aqui e você isolar esse negócio aqui e passar para o outro lado, vai ficar assim, ó, área vezes pressão é igual ao valor da força. Então eu posso chegar aqui e fazer essa troca. Eu posso escrever o trabalho, em vez de colocar um F, eu posso colocar A vezes P ou P vezes A. Vou colocar aqui, ó, pressão vezes área vezes deslocamento. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa minha tela. Vamos apagar essas coisas aqui que você já entendeu, né? Pronto. E vamos aproveitar e deslocar isso aqui para esse lado aqui, ó. Pronto. A gente fez isso aqui, ó. Show? Fizemos essa substituição. Agora vamos olhar aqui na figura aqui e perceba o seguinte, ó. Essa área que está sendo empurrada, esse Azinho que aparece aqui, ó, é essa área aqui, ó. Essa areazinha que está aqui, ó, destacada, certo? Essa é a área, deixa eu limpar para você observá-la. E se eu pegar essa área e multiplicar pela distância, eu estaria nada mais, nada menos do que calculando o valor desse ΔV, desse volume que variou. Então eu posso chegar aqui na minha expressão e fazer a seguinte alteração, olha só. Eu posso escrever que o trabalho, aqui ó, trabalho, é a mesma coisa que pegar o valor da pressão e multiplicar pela variação de volume. Tá vendo? Isso aqui, ó,
É justamente a variação do volume, que não, cilindro, como é que calcula o volume do cilindro? A área vezes a altura, só que esse cilindro está deitado, né? Então essa altura seria o deslocamento. Pronto. Então isso que a gente acabou de destacar aqui, ó, deixa eu destacá-lo aqui, ó, que isso aqui que a gente está destacando é como se calcula o trabalho em uma situação onde a pressão ela é constante. Essa foi uma condição, tá bom? Situação de pressão constante. Por que que tem que ser pressão constante? Porque somente quando a pressão é constante, a força será constante. E essa equação, ela se restringe ao seu uso a situações de força constante. Por isso que ela não poderia ser usada em qualquer situação. Lembra de qual é a equação, qual é a unidade de medida que calcula trabalho? Trabalho se mede em que unidade? Em Joule. A mesma unidade da energia, o Joule. Então, o gás, ele faz trabalho. Lembre-se do que significa trabalho. Você pode entender trabalho como o ato de uma força deslocar um objeto, mas é muito mais que isso. Porque trabalho é o processo, na verdade, de transformação de energia. Nesse caso, você está transformando a energia de origem térmica, que seria o calor que esse gás recebeu, em uma energia mecânica, pois ele deslocou um objeto. Esse dispositivo ele é mais do que se apresenta no primeiro momento. Ele não é simplesmente um brinquedo que, se você aquece, ele empurra um objeto. Mas ele é a base que vai introduzir a ideia das máquinas térmicas, tá bom? Máquinas que recebem calor e convertem esse calor em quê? Em trabalho mecânico, tá bom? Então isso aqui se mede em Joule e só pode ser usada essa expressão em situações de pressão constante. Agora tem uma curiosidade, quando a gente joga isso aqui dentro de um gráfico, vamos botar isso aqui para ser um gráfico que vai relacionar P e V, tá bom? Pressão aqui, e aqui os valores de volume. Pronto, aqui seriam os volumes, certo? Olha como é que vai ficar esse gráfico. Essa nossa substância, ela tem um certo valor de pressão que não muda. E ela tem um certo valor de, ó, vamos puxar para cá, de temperatura. Vamos supor que ele está nessa temperatura aqui, ó. Pronto. Temperatura não, volume. Está com esse volume aqui, ó, volume 1. E aí a gente vai fazer com que esse gás realize um trabalho com pressão constante. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai deixar de ter aquele volume e ele vai se expandir, ó. Pronto, volume 2, ó, veio para um novo volume. Isso aqui, esse pedacinho aqui, ó, é justamente o ΔV. Percebe que isso aqui é justamente quanto que variou o volume? Em outras palavras, que é o que eu quero que você perceba, é que quando eu estou calculando essa área, observe essa área, quando eu estou calculando essa área aqui, ó, deixa eu puxar uma setinha aqui para o lado. Deixa eu melhorar aqui minha figura. Pronto. Quando eu estou medindo essa área, no gráfico eu estou fazendo ΔV, que é a base, vezes a altura, que é a pressão. Então, ó, essa área ela é igual, pelo menos numericamente, é claro, viu? Ela é numericamente igual ao valor do trabalho. Então eu posso calcular o trabalho fazendo a multiplicação direta, ou se a questão me der um gráfico, eu posso fazer isso efetuando a continha com o gráfico, medindo o quê? A área que está abaixo da curva, entre a curva e o eixo horizontal. E a gente já traz essa ideia para o cálculo do trabalho com pressão variável. Porque o que é que acontece? Aquela equaçãozinha não pode ser usada com a pressão variável. Então a gente sempre vai precisar recorrer a quê? E aí a gente vai precisar de um gráfico, pelo menos no ensino médio, né? Na graduação existem outros artifícios matemáticos para você calcular esse valor. Vamos botar aqui, ó, pronto, pressão para esse lado, volume para esse, e se a pressão ela é variável, vamos lá, pressão variável, vamos supor que ela é uma pressão que aumenta, ou então vamos supor que depois de aumentou ela faz essa reduçãozinha aqui, ó, ou então depois disso aqui ela fez isso aqui, ó, pronto, não importa, não importa para onde a gente for, o cálculo é o mesmo. Se você quer saber quanto trabalho foi realizado para sair desse volume inicial aqui, ó, até esse volume final, meça a área.
nessa área. Professor, mas essa área que o senhor desenhou, eu não sei como é que calcula. Calma, que se isso cair para você fazer esse cálculo, será uma figura mais simples de ser calculada. Um quadrado, um retângulo, um círculo, um triângulo, sempre uma figura geométrica básica. O Enem nunca trabalha com figuras muito cabulosas. Agora, o que é importante você lembrar daqui é que esse trabalho, seja calculado de uma forma ou de outra, ele precisa ter um sinal associado a ele. Então, os sinais do trabalho. Sinais do trabalho. E aí tem dois sinais. Quais seriam esses dois sinais? Positivo e negativo. E aí vamos lá. Se a gente estiver falando de um trabalho que é positivo, quando que o trabalho será representado por valores positivos? Primeiro, quando ele for desenhado na parte de cima do gráfico, porque o lado de cima do gráfico é o lado dos positivos. Se ele tivesse sido desenhado aqui, ó, do lado de baixo, aí a gente estaria calculando um trabalho que é negativo. Mas o trabalho ele é positivo em que situação? Principalmente quando há uma expansão no volume. É isso que vai ser importante, certo? Primeiro, por quê? Porque você não vai ter, ó, uma situação real com um gráfico na parte de baixo. Por que você não vai ter um gráfico real na parte de baixo? Porque você não tem pressão negativa. Uma coisa é a física, outra é a matemática. Matematicamente, você poderia ter uma pressão aqui abaixo, poderia ter uma pressão negativa, porque existem números positivos e negativos. Mas como é que seria uma pressão abaixo de zero? Uma pressão menor do que zero. Então, na situação real, o que a gente tem, olha só, cadê a equação? Está lá em cima, eu vou escrever aqui, ó, trabalho não é pressão vezes variação de volume. Se isso aqui sempre vai ser positivo, para que esse resultado seja negativo, a gente precisaria que o ΔV fosse negativo. E aí sim existe. Então, quando ele vai ser positivo? Quando houver uma expansão. Expansão. Por que expansão? Porque quando ele se expande, o volume final torna-se maior do que o volume inicial. E aí, quando eu vou fazer o delta, vai dar um valor positivo. Por exemplo, imagine que o volume era 2 e virou 5. Então, o volume aumentou 3. Como é que eu descubro esse 3? 5 menos 2. O valor do volume final menos o volume inicial. Agora, se por um acaso o trabalho for negativo, significa dizer que não houve uma expansão, houve uma compressão, uma redução de volume, uma compressão. Como assim, professor? Imagine que ao invés do gás se expandir, esse gás reduziu o volume. Ou porque alguém apertou, ou porque alguém esfriou, mas enfim, alguma coisa fez com que ele reduzisse seu volume. Então imagine que o volume que começou era 8 e o volume que terminou era 6. Ah, a variação é 2, sim, mas é 2 negativo, porque ΔV é o volume final menos o inicial. O volume final foi 6. O inicial foi 8. É 6 menos 8, dá menos 2. Então, quando que você vai ter trabalhos positivos? Vamos passar a marcar texto aqui, ó. Trabalhos positivos em processo onde o gás se expande, porque a variação de volume fica positiva. Situações que o trabalho é negativo, quando esse gás ele se comprime, ele reduz o volume, ele diminui o seu volume, e aí o ΔV seria negativo, consequentemente, o trabalho também seria negativo. Fez sentido? As relações entre trabalho. Agora, quando a gente for para a nossa próxima aula, a gente vai falar de energia interna. Mas essa discussão fica para a próxima aula? Não. Vamos fazer agora? Porque na próxima aula a gente já vai direto para a primeira lei, não é? Não fica mais prático? Então, já que é simplesinho, preste atenção nesse detalhe. Como é que funciona a energia interna de um gás? Você lembra que as moléculas estão em constante movimento? Então elas têm energia cinética, elas têm energia cinética de translação e rotação. Elas também têm energia elétrica, porque energia potencial elétrica, enfim, elas interagem eletrostaticamente, elas têm vários tipos de energia, enfim, não é o que está em discussão. O que eu quero que você perceba é que se a gente está discutindo um gás ideal, a única energia que a gente precisaria se preocupar seria a energia cinética. As outras energias, elas são todas desprezíveis num gás ideal. Então, considere que cada molécula tem uma energiazinha cinética se mexendo.
e que você pegou todas as energias cinéticas de um certo gás e somou tudo, pronto. Essa soma total de energia cinética, das energias que fazem parte de um gás, é o que a gente chama de energia interna. Então volta para cá para o slide, porque a energia interna de um gás, que eu vou representar pela letra U, nada mais é, deixa eu pegar aqui, ó, canetinha aqui, pronto. Essa letrinha U aqui, ó, nada mais é do que uma abreviação de energia interna, e energia interna é o que? É a soma de todas as energias. Aqui vai entrar um ponto importante que a gente chama de lei de Joule. Lei de Joule. Olha, lei de Joule para os gases ideais ou gases perfeitos. Gases ideais. O que é que ele percebeu? Se você está analisando um gás ideal, a energia interna de um gás, ela é a soma das energias cinéticas. E a energia cinética tem a ver com a velocidade com que a partícula se move. E a partícula se mover tem a ver com o seu grau de agitação. E o seu grau de agitação é o que a gente chama de temperatura. Então, peraí, tudo isso tem a ver com a temperatura? É. O que é que Joule vai dizer? Eu vou botar resumido aqui, ó, mas Joule vai dizer que a energia interna de um gás é uma função exclusiva de sua temperatura. A única coisa que afeta a energia interna das partículas de um gás é se você mexer com a temperatura desse gás. Porque essa energia interna é justamente consequência da temperatura. Então, quanto mais temperatura, mais energia interna, e vice-versa. Né? Se você aumenta a energia interna, você está aumentando a temperatura. Agora, esse cálculo de energia interna pode ser calculado de 3 formas diferentes. Pega passar o marca-texto para te chamar a atenção. A primeira possibilidade é essa aqui, ó. 3 meios de NKT. Segunda possibilidade, você pode fazer esse mesmo cálculo usando essa outra expressão aqui, que é 3 meios de nRT. E para fechar, existe mais uma forma de fazer o cálculo dessa energia, que é 3 meios de PV. Professor, por que 3? Porque depende dos dados que você tenha lá na hora. O importante aqui é que você nem vai precisar, na verdade, fazer essa conta. A probabilidade de uma questão do Enem pedir para você fazer uma conta com essa equação é baixa. É possível, mas não é muito a cara do Enem. Então, por que eu tenho que estudá-la? Porque mais importante do que saber fazer a conta em si, nesse caso, é você perceber as relações de proporcionalidade. Eu quero que você perceba que a única coisa que afeta a letra U é a letra T. Por quê? Porque esse K é uma constante, a gente chama de constante de Boltzmann. Esse N aqui, ó, é o número de moléculas, não é o número de mols, é o número de moléculas. Você conta exatamente quantas moléculas tem, joga nessa equação. Apesar de que essa equação não funciona em todos os casos, elas são para gases monoatômicos. Mas, como eu disse, essa equação não é importante para fazer o cálculo em si, mas para perceber que a letra U... Opa, volta aqui. Cadê a caneta? Caneta aqui, caneta vermelha, ok. O mais importante é perceber que a letra U está relacionada exclusivamente com a temperatura. Pronto. Aqui, mesma coisa. Ah, perfeito. Aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Olha a relação entre a letra U e a letra T. Ó. Novamente. N é o número de mols. Se o recipiente é fechado, é constante. A letra R também é constante. Então, a letra U, novamente, só depende da temperatura. E aqui, ó. Ah, professor, mas aqui não tem temperatura. O senhor disse que U só depende de T. Mas aqui ele depende de P e de V. Sim, mas quem é PV? Não é igual a nRT? nR não é constante? Então, novamente, só depende de T. Percebe? Então, fica anotado que na lei de Joule para os gases perfeitos, a energia interna que um gás possui é uma função exclusiva de sua temperatura. Depende só de sua temperatura e de nada mais, tá bom? Olha só. Na próxima aula, aí sim, a gente vai ver como que essas coisas se relacionam. O trabalho, o calor e essa energia interna. E digo mais, não se preocupe tanto com a parte da energia interna, porque o mais importante nem é calculá-la, mas é entender o que faz ela variar. Esse é o grande ponto da aula da energia interna. Agora sim, bons estudos, um forte abraço, que a gente se encontra na próxima aula para discutir a primeira lei da termodinâmica. Tchau!